No leste da Zâmbia, no meio de sua geografia selvagem, fica o Vale do Luangwa, uma região de mais de 9.000 quilômetros quadrados que abriga um dos ecossistemas mais antigos e bem preservados de toda a África. Sua paisagem combina planícies áridas, florestas densas e um sistema fluvial que, durante a estação seca, fica reduzido a poucos pontos de água essenciais à vida. As temperaturas ultrapassam 40 graus, a umidade oscila acentuadamente e, durante meses, a falta de chuva transforma o terreno em uma superfície acidentada, onde todos os recursos disponíveis se tornam estratégicos. Nada acontece por acaso. Cada movimento, cada comportamento, cada presença obedece a uma lógica precisa. O equilíbrio natural é determinado pela competição silenciosa pelo controle do território, acesso à água e pela própria sobrevivência. Aqui, o ambiente não deixa espaço para erros. Luangwa é um sistema fechado e precisamente regulado. A pressão constante força as espécies que os habitam a se adaptar, antecipar e responder. Tudo o que perdura o faz porque aprendeu a resistir em condições extremas. Nas profundezas do Vale dos Caçadores, a vida prevalece através da força e da violência excessiva, mas também através da eficiência. A capacidade de ver oportunidades onde os outros não veem é igualmente crucial. Um lugar onde o tempo não é medido em dias, mas em decisões, e onde cada canto revela uma dinâmica invisível que vem sendo aperfeiçoada há milhares de anos. Bem-vindo a Luangwa, um vale que revela suas regras apenas para aqueles que sabem observá-las. O sol nasce lentamente sobre as planícies aluviais do Vale do Luangwa. A névoa sobe como um suspiro cálido do rio e, em suas águas aparentemente calmas, 2 olhos emergem logo acima da superfície. Imóvel, o crocodilo do Nilo aguarda seu momento. Seu corpo alongado, coberto por escamas antigas que marcam a passagem do tempo, permanece oculto sob a superfície. Cada amanhecer representa uma nova oportunidade de se alimentar, de sobreviver, de cuidar do que lhes pertence. O sol ainda não aqueceu completamente o leito do rio, e o silêncio do amanhecer mal é perturbado pelo zumbido distante dos insetos. Ao longe, entre os juncos, um jovem impala sedento aproxima-se da beira do rio. Está sozinho. Suas pernas finas afundam levemente na lama molhada enquanto ele abaixa a cabeça para beber, completamente alheio à ameaça que o persegue. Abaixo da superfície, ele permanece imóvel há mais de 1 hora. Apenas seus olhos e a ponta do focinho permanecem visíveis. Seu corpo, completamente escondido, se mistura à água turva. Ele não pisca, não respira visivelmente, apenas espera. Um leve tremor sacode a superfície do rio, quase imperceptível. O impala levanta a cabeça, alerta, mas não vê nada. Ele não ouve nada. Apenas o sussurro do vento através dos arbustos, e ele abaixa a cabeça novamente. Sua intuição lhe diz sobre um perigo que ele não vê. Mesmo assim, a sede o impele a correr o risco. E então, sem aviso, a água explode. Um redemoinho de escamas e lama avança com uma força tremenda. As mandíbulas dessa fera primitiva fecham-se com força brutal em torno das patas dianteiras do impala, que relincha em desespero. O animal luta para se libertar, chutando, pulando, espirrando, mas é tarde demais. A presa é arrastada para a água com uma velocidade impressionante. Em poucos minutos, a calma retorna. Apenas algumas ondulações inquietantes revelam a breve cena de caos. Outros impalas observam a cena de longe, cientes de que não devem beber daquela água. O rio fica parado novamente, como se nada tivesse acontecido, e esta manhã ele conseguiu um grande banquete que pode sustentá-lo por vários dias, sem precisar caçar novamente, já que seu metabolismo lhe permite sobreviver sem comida por quase 1 mês. Isso se deve à sua capacidade de minimizar o gasto energético quando imóvel, conservando reservas até que surja a próxima oportunidade. Este imponente réptil pode ultrapassar os 5 metros de comprimento e pesar até 450 quilos. É sem dúvida um dos predadores mais temidos e respeitados dos rios selvagens. E também uma das mais antigas,
com uma linha evolutiva que remonta a mais de 200 milhões de anos. Sua mordida é uma das mais poderosas do reino animal, capaz de exercer mais força do que seria necessário para quebrar o casco de uma tartaruga com pouco esforço. Alguns indivíduos vivem entre 60 e 70 anos na natureza, se conseguirem superar os desafios que o ambiente natural constantemente lhes apresenta. Entretanto, em tempos de seca extrema, quando os recursos se tornam escassos e a luta pela sobrevivência se intensifica, um fenômeno inesperado surge entre os crocodilos e seus vizinhos das profundezas do mar, os hipopótamos. Durante esses períodos, quando as temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius durante o dia, os recursos hídricos se tornam escassos e valiosos. É por isso que hipopótamos e crocodilos podem coexistir no mesmo lago, sem que nenhuma das espécies ouse atacar a outra. Isso não só envolveria um desperdício de energia, como também não há alternativa a uma breve pausa, que beneficia ambas as partes no momento mais difícil do ano. Dezenas de crocodilos e hipopótamos, junto com seus filhotes, mantêm uma distância ciumenta, mas sem quebrar a paz entre os dois clãs. Se os hipopótamos ficarem fora da água por muito tempo, sua pele racha e seca, perdendo a umidade necessária para sobreviver. Os crocodilos, por sua vez, nunca conseguem ficar fora de seu abrigo natural por mais de um dia. A exposição prolongada ao sol e ao calor extremo pode causar superaquecimento e perda crítica de umidade, limitando sua sobrevivência a apenas algumas horas. O crocodilo está preso entre um grande grupo de hipopótamos, seus corpos enormes deslizando na água, vigilantes e silenciosos. Nessa trégua frágil, a tensão permeia o ar denso do lago, onde cada movimento é observado de perto, porque aqui a sobrevivência é medida pela paciência, pela força contida e pela capacidade de evitar um passo em falso que pode ser fatal. À medida que o sol começa a se pôr, a frágil trégua desaparece com a escuridão. Os hipopótamos retornam aos seus domínios com seus movimentos imponentes e os crocodilos retomam sua vigilância implacável. O lago, mais uma vez, se torna um palco onde a força e a cautela definem quem domina cada momento e a paz temporária se transforma em uma batalha silenciosa sob o luar. À medida que o dia seguinte amanhece, a luz revela novos desafios para os crocodilos. O calor desperta a paisagem e, com ele, outras presenças começam a reivindicar seu lugar neste território ancestral, testando a vigilância e a resiliência desses antigos habitantes. Os leões sedentos se aproximam cautelosamente da borda do lago, um território que é vital para eles, tanto como refúgio quanto como fonte de vida. Ao longe, eles observam o grande grupo de crocodilos, os verdadeiros donos desses lagos, rastejando lentamente pelas ervas daninhas e pela lama. Para os crocodilos, os leões são meros intrusos secundários, embora sua presença perturbe o equilíbrio. Eles sabem que os animais selvagens não devem chegar muito perto, cientes do perigo representado por suas garras e dentes, mas também que a alternativa está a quilômetros de distância. No entanto, a pressão está aumentando. O grupo está avançando da margem, tentando forçar os crocodilos de volta ao centro do lago. Mas os répteis não cedem, agrupando-se firmemente para defender seu território e manter o controle. Os crocodilos, como grupo, calibram cada movimento, cientes de que ceder significaria perder mais do que apenas um espaço de água. Significaria perder uma oportunidade vital de sobreviver nesta paisagem implacável. A tensão aumenta até que os leões finalmente decidem recuar, considerando o custo de um confronto direto muito alto comparado à urgência de saciar sua sede. O grupo se afasta lentamente, permitindo que o lago se acalme sob o domínio silencioso dos crocodilos. Então, por enquanto, os répteis mantêm seu território intacto, cientes de que essa paz é apenas temporária, um equilíbrio frágil que será testado novamente no dia seguinte. Em meio a essa luta pela sobrevivência, todos os olhos estão voltados para um único espécime, cujo destino determinará o curso do que está por vir.
Este macho, com sua mandíbula larga e cicatrizes nas costas, não apenas guarda seu território vigilantemente, mas também se prepara para um momento decisivo em sua vida, o namoro que pode garantir a continuação de sua linhagem. Ele está ocupado há semanas cortejando uma fêmea. A dança do acasalamento é surpreendentemente delicada, longe de qualquer agressão. Esses répteis se comunicam por meio de sons guturais e vibrações na água. Esses chamados podem ser ouvidos por outros crocodilos a mais de 100 metros de distância e marcam o ritmo de uma interação delicada. Eles roçam suavemente um no outro, submergem e emergem juntos em uma coreografia antiga. Quando a fêmea aceita, a conexão é selada. Após o acasalamento, a fêmea busca um local seguro para depositar seus ovos. Ela escolhe um pequeno morro de lama e vegetação perto da água, alto o suficiente para evitar enchentes, mas próximo o suficiente para acesso rápido. Lá, ela cava com as patas traseiras e põe entre 30 e 50 ovos, cada um do tamanho de uma bola de tênis. Em seguida, cobre-os com folhas, galhos e lama, criando um ninho quente e úmido, essencial para o desenvolvimento dos embriões. Pelos próximos 3 meses, a fêmea permanece por perto, nem sempre visível, mas nunca distante. Fique atento a predadores, coates curiosos, guaxinins oportunistas, ou até mesmo outras fêmeas de crocodilos que podem ver o ninho como uma fonte de alimento. Durante esse período, o macho permanece à margem. Seu papel terminou e agora a responsabilidade recai sobre a mãe. Enquanto isso, dentro de cada ovo, uma pequena criatura luta para se formar. Seu coração bate lentamente, nutrido pela gema. Os ovos estão tão sincronizados com a natureza que sua eclosão frequentemente coincide com o início da estação chuvosa. A umidade amolece a casca e o som da chuva estimula a emergência dos embriões. Mas antes que isso aconteça, algo extraordinário acontece. Aos 80 dias, os ovos começam a vibrar. De dentro, os filhotes emitem um som agudo e sibilante. É um chamado ancestral, um sinal para a mãe. Ela se aproxima do ninho, remove cuidadosamente a camada superior do material que o cobre e espera. Um por um, os pequenos crocodilos quebram suas conchas com um dente especializado, que perdem logo após o nascimento. Esse dente, conhecido como dente caruncular, é comum em répteis e aves e não tem outra finalidade além de auxiliar no parto. A mãe pega os recém-nascidos com sua mandíbula enorme e surpreendentemente macia e os carrega até a água. Aí começa o verdadeiro teste. Embora nasçam prontos para nadar e caçar peixes pequenos, os perigos são muitos. Pássaros, cobras e outros crocodilos podem devorar um filhote em segundos. Ao contrário de outros répteis, a mãe permanece com seus filhotes por semanas, até meses. Ele os guia com sons específicos, como grunhidos curtos, e eles respondem instintivamente. Ela os ensina a permanecer escondidos entre a vegetação flutuante, a reconhecer os sons do perigo e a esperar imóveis debaixo d'água, com apenas os olhos e o nariz expostos. Esses jovens répteis também aprendem observando. Quando a mãe caça um peixe, eles imitam seus movimentos. Quando ela permanece imóvel ao sol, eles fazem o mesmo. Eles não recebem lições como um bebê nos braços de sua mãe, mas cada momento ao lado dela é uma lição silenciosa de sobrevivência, um aprendizado que não precisa de palavras para ser compreendido. À medida que envelhecem, os laços enfraquecem. Com o tempo, cada um segue seu próprio caminho. Alguns procurarão pequenos corpos d'água para evitar a competição, enquanto outros permanecerão perto de rios principais. Nem todos sobreviverão. Aliás, em média, apenas 1 ou 2 em cada 30 chegarão à idade adulta. Mas esses poucos serão os novos guardiões do rio, repetindo a história com outros pares, construindo novos ninhos e ensinando às novas gerações os segredos do pântano. Enquanto crocodilos guardam seus ninhos na praia e filhotes recém-nascidos tentam se agarrar à vida, a violência se espalha para o interior. A savana não para em seu ritmo implacável. À margem do rebanho, um leão adulto caminha pesadamente. Suas costelas marcadas e cicatrizes recentes refletem dias de fome e privação. Durante anos ele compartilhou caçadas, territórios e descanso com esses mesmos leões que agora o evitam. A savana não tolera fraquezas e no coração do rebanho, um corpo vulnerável se torna uma ameaça ao progresso do grupo.
Naquela tarde, quando o calor começa a diminuir e as sombras se estendem sobre a grama seca, ele tenta se aproximar mais uma vez. Ele busca o refúgio do grupo, a proximidade que antes lhe era permitida. Mas os outros percebem. Eles ficam tensos. Em questão de segundos estão sobre ele. Sem aviso, sem olhares prévios. As mordidas se sucedem, firmes e rápidas, nas laterais, nas pernas, na base do pescoço. Não é um ato de crueldade, é uma regra silenciosa ditada pela necessidade. Um animal doente ou fraco compromete a segurança de todos, dificulta a caça, atrai necrófagos e espalha doenças. Por isso, primeiro o privaram de comida e agora o expulsam com violência. O leão ronda as bordas do território, sozinho. Ele sabe que cada noite traz a perseguição de hienas, que cada ferida aberta reduz suas opções. Nesta terra, compaixão não garante a sobrevivência. Por sua vez, o rebanho continua seu curso, e o exilado é deixado para trás, condenado a uma morte lenta ou à improvável façanha de se defender sozinho. Embora a natureza forneça a esses predadores as armas mais letais, como garras enormes, dentes afiados e um físico imponente em comparação com outros competidores, nada disso garante seu sucesso. Um pequeno erro, um ferimento inoportuno ou um ataque mal calculado podem condená-los à morte certa. A sobrevivência se aplica a todos, até mesmo ao rei da selva, porque nesta terra, onde até as águas fervem com dentes e mandíbulas, os campos abertos não oferecem misericórdia. O bando continua sua marcha, guiado por uma hierarquia implacável. E enquanto um leão cai, outro precisa consolidar seu lugar. O macho alfa precisa demonstrar constantemente seu domínio dentro do bando. O título não se baseia apenas na força bruta, também exige um equilíbrio entre poder e respeito. Sua presença é imponente em cada movimento, em cada olhar que lança aos seus subordinados. Brigas com outros machos, embora arriscadas, fazem parte do ritual de poder. Esses confrontos não são improvisados. Eles respondem à necessidade de reafirmar a liderança diante dos desafios internos, para que a matilha entenda que a ordem estabelecida permanece intacta. Somente dessa forma você pode garantir que nenhum rival tente usurpar seu lugar. Ele pode liderar uma alcateia de até 20 leões, mas seu controle tem limites. Muitos indivíduos significam maiores riscos de insurreição e divisão. Portanto, o equilíbrio entre firmeza e tolerância é crucial. Às vezes, o alfa demonstra benevolência, tolerando a presença de jovens machos ou fêmeas rebeldes, desde que respeitem as regras impostas. Entretanto, essa tolerância é temporária e monitorada, porque o poder não é cedido sem resistência. A luta pela liderança é constante. Um único erro pode abrir caminho para a queda. Portanto, o alfa luta não apenas para vencer, mas para lembrar a todos de seu lugar no topo e manter a estabilidade dentro da matilha. Manter a liderança não depende apenas de força de vontade. É também uma questão de força, de ferramentas herdadas por centenas de gerações. Anatomicamente superiores, os leões são imponentes, com uma constituição física poderosa. Seu corpo, projetado para o combate e a caça, se move com a força de gerações esculpidas na savana. Mas o ego de um leão é mais perigoso que a morte. Eles têm uma coragem que não foge do confronto ou do perigo, mesmo que o preço signifique a morte. Seus dentes afiados são armas letais, capazes de rasgar com força precisa. Adrenalina e uma mistura de substâncias químicas naturais no seu corpo ativam seu instinto selvagem, preparando cada fibra do seu corpo para o combate e a sobrevivência. Seus subordinados sabem que ele é o mais forte de todos, só de olhar para ele. Sua juba impressionante projeta uma presença visual que afasta os competidores e reforça seu domínio dentro da matilha. Dessa forma, o leão permanece no topo da cadeia alimentar, impondo seu domínio sobre hienas e outros predadores. Sua força não reside apenas em seu poder físico, mas na combinação de sua presença imponente, seus instintos aguçados e sua vigilância constante sobre seu território. Sempre pronto para enfrentar o perigo, ele prefere morrer a recuar, uma atitude que fortalece sua posição e mantém o equilíbrio necessário para sobreviver na vasta savana africana. Nas selvas densas, nas florestas onde a luz penetra entre as árvores, outro felino encontrou seu habitat ideal não apenas para se habituar, mas para usá-lo como centro de caça.
Furtiva, esquiva, quase fantasmagórica, a pantera fez do matagal seu território exclusivo. Possui garras retráteis, algo que felinos como hienas ou cães selvagens africanos não possuem. Além disso, ele possui dentes capazes de perfurar a traqueia da presa com uma mordida precisa e silenciosa, projetada para matar sem alertar os arredores. A vantagem que a pantera viu em seu habitat foi que ela não precisava se expor, muito pelo contrário. Cada galho caído, cada sombra profunda e cada videira suspensa funcionam como parte de seu escudo natural. Isso se reflete em sua pelagem preta, que pode ser perfeitamente usada durante o dia e completamente invisível à noite. Naquela hora, a floresta se transforma em uma terra de sombras e manchas de luz dispersa, e sua cor se mistura com a escuridão que envolve o mato. Lá, a pantera se destaca por ter uma visão noturna até 6 vezes mais aguçada que a humana, capaz de detectar os menores movimentos no mato, mesmo na escuridão completa. Seus olhos agora avistam uma nova presa. É um javali que está se alimentando, sem saber que, pelas costas dele, alguém está planejando sua própria refeição. A situação se desenrola em silêncio absoluto. A pantera avança rente ao chão, balançando os ombros suavemente, sem quebrar um único galho com as patas almofadadas. A cada passo ela calcula a distância entre ela e o javali, medindo o vento, a posição de sua presa e os obstáculos naturais. A menos de 5 metros de distância, ele para. Uma última inspiração e salta. O ataque é devastador. Ele cai sobre as costas do javali e crava as garras na carne. O animal mal consegue emitir um rosnado abafado antes de sentir suas presas perfurarem seu pescoço. A pressão é mantida por apenas alguns segundos, tempo suficiente para interromper o fluxo de ar e quebrar a resistência. A pantera mantém seu corpo imóvel, esperando que todo o som se dissipe no matagal. Só então ele arrasta sua presa para dentro da vegetação, fundindo-se na escuridão da floresta, desaparecendo entre sombras e raízes, enquanto a selva continua seu pulso incessante. No dia seguinte, um javali avança em meio ao emaranhado de folhas úmidas, farejando o chão em busca de comida. Seu focinho largo e úmido procura constantemente na lama e nos arbustos baixos, farejando qualquer vestígio comestível. Ao seu redor, a selva oferece uma dieta variada, e este animal sabe como tirar proveito disso. Frutas caídas, raízes tenras, insetos escondidos sob pedras, pequenos vertebrados, nada escapa à sua busca incansável. É onívoro por natureza e, neste ambiente, essa flexibilidade alimentar é seu maior benefício para a sobrevivência. Seu corpo compacto se move com confiança. Sua pele espessa, coberta por cerdas duras, cria uma barreira natural contra galhos, espinhos e presas. Por baixo dessa armadura, músculos poderosos impulsionam patas traseiras capazes de liberar explosões inesperadas de velocidade. Uma vantagem decisiva quando a única opção é fugir como uma presa. Mas, apesar de sua condição de presa, o javali é tudo menos inofensivo. Em seu focinho, 2 presas afiadas emergem como armas secundárias letais. Muitos predadores intermediários, como um chacal faminto, sofreram ferimentos profundos ao tentar derrubá-lo, forçando-os a recuar e abandonar a tentativa. Quando a evasão se torna impossível, o javali se posiciona. Ele finca as patas no chão e desfere investidas curtas e agressivas, utilizando seu peso, força e presas. Essa anatomia, moldada pela ameaça constante, explica cada detalhe de seu design, desde o nariz largo e sensível que detecta raízes subterrâneas e perigos no vento, até os padrões em suas costas que imitam as sombras e veias da terra úmida. Quando a mãe sente perigo, ela foge e os filhotes caem no chão. Lá, suas listras escuras e tons de terra se misturam à paisagem, passando despercebidas aos olhos rápidos. Somente quando a ameaça desaparece é que a fêmea retorna. A busca continua, como sempre, por comida e abrigo. Este ambiente de sombras e vegetação rasteira densa é o seu terreno ideal. Aqui, seu olfato e movimentos rápidos se destacam. O solo macio esconde raízes nutritivas, e o emaranhado de vegetação oferece abrigo contra predadores maiores. Longe de espaços abertos, a floresta garante oportunidades constantes de alimento e esconderijo. É por isso que o javali fez deste lugar seu refúgio e armadilha, adaptando-se a cada canto, cada risco e cada recurso que a floresta incansavelmente fornece e esconde.
Nesse mesmo ambiente, entre a vegetação rasteira e as raízes secas, algo rasteja com precisão silenciosa. Ela é uma víbora puff, fêmea, tão furtiva quanto a própria morte. Seu corpo é uma sinfonia de padrões em tons de terra, perfeitamente projetados para camuflagem. Ela não precisa correr, ela não precisa ser vista. Sua presença é projetada para evitar conflitos. Esta víbora, como a maioria de seus parentes, vive em um equilíbrio constante entre a caça e a furtividade. Seu mundo é tecido de sombras, umidade e folhas caídas. Ali, entre raízes emaranhadas e troncos caídos, cada canto pode ser um berço ou uma sepultura. Nessa dança silenciosa da floresta tropical, ela se move como parte dela, invisível, letal. É conhecido como veludo por causa de sua casca brilhante, que parece absorver a luz. Pode atingir mais de 2 metros de altura, embora a maioria tenha cerca de 1,5 metros. Seu corpo robusto e flexível pode pesar até 6 quilos quando adulto. Ela é uma mestre da camuflagem, e seu poder reside tanto em seu veneno quanto em sua capacidade de desaparecer no mato. Sua existência é regida pelo ciclo da noite. Quando a escuridão cai sobre a selva, seus sentidos despertam. Guiado pela temperatura e pelas vibrações do solo, ele persegue a presa. Possui fossetas loreais entre os olhos e as narinas que detectam o calor de corpos próximos. Ele não precisa ver para saber que a presa está por perto. Um leve tremor no ar é suficiente para tensionar seus músculos. Então, uma emboscada rápida como um raio, uma mordida rápida e precisa. Seu veneno esconde um coquetel de morte e digestão precoce, mas nem tudo em sua vida gira em torno da caça. Em certas épocas do ano, quando as chuvas são abundantes e a floresta se enche de aromas úmidos, um impulso mais antigo que a própria selva a impele a procurar um companheiro. Os machos viajam longas distâncias, cruzando caminhos marcados por elefantes e se escondendo de chacais, seguindo rastros químicos imperceptíveis para os outros. Às vezes, 2 deles se encontram no mesmo caminho, atraídos pela mesma fêmea. Eles não se mordem. Em vez disso, travam uma disputa de poder, tentando derrubar um ao outro. O vencedor continua seu caminho. Quando a fêmea aceita o macho, a cópula é breve. Depois, cada casal segue seu próprio caminho. Ela guarda o legado genético dentro de si e o protege, escolhendo o momento exato para dar à luz. Ele pode reter esperma por meses, esperando pelas condições ideais para fertilizar seus óvulos. É um ato de sabedoria evolutiva. Seus filhotes devem nascer quando as presas são abundantes, quando a selva oferece abrigo e oportunidades. Durante a gestação, que dura entre 6 e 8 meses, a fêmea reduz sua atividade. Ela se movimenta pouco, caçando apenas quando necessário. Decida quanto tempo ela consegue ficar sem comer. Sua barriga se expande lentamente e uma noite, nas profundezas da floresta, ela dá à luz. Ela não põe ovos. Seus filhotes nascem vivos, pequenas réplicas dela com presas pequenas, mas funcionais, veneno ativo e um instinto gravado em seu código genético. Até 80 filhotes podem nascer de uma só vez. Todos emergem silenciosamente entre as folhas, sem choro ou assistência. A mãe deles não cuida deles nem os guia. A selva é a professora deles, e suas lições começam com a primeira respiração. O vale não perdoa, mas ensina. Cada filhote está sozinho em um dos ambientes mais antigos e mortais do continente africano. Eles permanecem escondidos durante os primeiros dias, imóveis, absorvendo o calor da terra e ouvindo os sons da noite. Cada som, cada sombra lhes ensina algo. O que evitar, o que seguir, quando atacar, quando esperar. E as primeiras semanas são cruciais. Alguns não conseguem, mas os que sobrevivem logo se tornam caçadores eficazes, atraídos por pequenos anfíbios, insetos ou lagartos. Eles aprendem instintivamente a controlar a respiração, a se misturar ao ambiente e a calcular o momento exato do ataque. Eles não precisam de modelos ou exemplos. A natureza já lhes forneceu todas as ferramentas necessárias. À medida que crescem, sua dieta muda. Corpos menores dão lugar a presas maiores, roedores, pássaros e até outros répteis. Sua técnica é refinada. Cada emboscada é mais precisa. Cada noite mais certeira. A víbora não corre riscos desnecessários. Sua força reside na paciência. A selva, no entanto, é uma ameaça constante. Jacarés, felinos, aves de rapina, todo mundo compete, todo mundo caça. Ela sabe disso.
É por isso que se esconde entre raízes, debaixo de pedras ou até mesmo dentro de tocas abandonadas. Sua vida depende de não ser visto. Pode permanecer imóvel por dias a fio se necessário, esperando que a floresta ofereça a oportunidade perfeita. Ao atingir a maturidade, a cobra entra em um novo ritmo de vida. Ela não precisa mais se alimentar com tanta frequência. Um único roedor grande pode alimentá-la por uma semana. Seu metabolismo lento e sua natureza fria permitem que ela conserve energia por longos períodos. Na calma da selva, enquanto a chuva tamborila nas folhas, ela descansa. Seus músculos permanecem tensos mesmo quando ela parece estar dormindo. Tudo em seu corpo é projetado para a sobrevivência. Naquele silêncio vegetal, cada sombra, cada vibração no solo e cada mudança no vento são sinais que ela registra sem se mover. A floresta pode ignorá-la, mas ela não ignora nada. Sua longevidade pode chegar a 15 anos, desde que o equilíbrio da floresta seja mantido. Durante esse tempo pode se reproduzir diversas vezes, deixando dezenas de descendentes, dos quais pouquíssimos chegarão à idade adulta. É um ciclo rudimentar, sem adornos, mas profundamente eficiente. Quando a noite cai e a umidade volta a envolver a terra como um cobertor espesso, a cobra desperta. Ouve o chamado distante de um sapo e sente as vibrações de uma presa se movendo por perto. Não precisa ter pressa. No seu mundo, paciência é poder. Hoje, a sorte lhe oferece uma oportunidade. Um pequeno roedor se aventura além de seu refúgio de raízes e terra solta, farejando entre folhas caídas em busca de restos de frutas. A cobra permanece imóvel, apenas um contorno nas sombras. Sua língua se projeta, lendo o ar, capturando o rastro quente daquele corpo minúsculo que, alheio ao perigo, se aproxima um pouco mais. O roedor para, cheira, eriça as costas e parece sentir alguma coisa. Mas é tarde demais. Em uma fração de segundo, o corpo da cobra fica tenso e, com um solavanco, ela ataca. Não há perseguição, apenas um golpe preciso. As presas cravam-se, liberando uma dose precisa de veneno. O roedor mal consegue estremecer antes de cair nas folhas molhadas. A cobra o pega lentamente, começa a engoli-lo pela cabeça e, sem pressa, desliza de volta para as sombras. Ela sabe que essa única mordida durará vários dias. Aqui, a paciência é sempre recompensada. Sob as águas turvas do mangue, um filhote de crocodilo abre caminho. Saiu da concha há poucos dias e já conhece o perigo. Peixes maiores, aves oportunistas e até mesmo outros membros da sua espécie representam uma ameaça. Mas sua mãe não recua. Assim que detecta uma sombra suspeita, ela mergulha com força, gerando uma onda que dispersa os intrusos. Os filhotes se comunicam com gritos agudos e a mãe responde. Não é amor como o resto do reino animal o entende. É sobrevivência. Cada filhote representa mais uma tentativa de perpetuar a espécie. E embora muitos nunca cheguem à idade adulta, a mãe fará todo o possível para garantir que pelo menos alguns cheguem. No alto de uma árvore próxima, uma jiboia observa. Embora seja menos ativa durante o dia, sua visão capta o menor movimento. Não possui veneno como a víbora baforada, mas seus músculos poderosos são suficientes para sufocar qualquer presa desavisada. Alimenta-se de pássaros, roedores e até morcegos e desempenha um papel essencial no equilíbrio do ecossistema. Sem ela, as populações de presas explodiriam e a floresta perderia seu ritmo natural. A chuva começa a cair sem aviso. Gotas grossas atingem as folhas, o chão e as escamas do réptil, que permanece imperturbável. Para ele, chuva é vida. Os rios se expandem, os peixes se agitam e a caça se torna mais frutífera. Para a cobra, a água traz frescor, mas também desafios. Ela precisa procurar abrigo, escalar troncos ocos ou deslizar entre pedras para não ser levada pelas correntes. À noite, a selva muda de cara. O canto dos sapos preenche o ar, morcegos emergem para caçar insetos e as sombras se alongam. É nesse momento que os caçadores verdadeiramente experientes entram em ação. A víbora, baforada, se transforma em uma sombra viva. Sua língua bifurcada capta vibrações do ambiente, detectando o calor corporal da presa. Se algo estiver por vir, ela saberá. Mas ela também está atenta a predadores que possam atacá-la enquanto descansa. Seu corpo desliza furtivamente pelas folhas úmidas da floresta tropical de Luangwa, onde a noite lança um véu de mistério sobre tudo. Aqui o baiacu é temido por seu veneno letal e temperamento imprevisível.
Ela não é uma caçadora que persegue, ela espera. Ela se esconde entre galhos caídos e raízes retorcidas, onde o sol mal toca o chão. Naquela noite, porém, não é ela quem caça. O ar tem um cheiro diferente. Uma perturbação silenciosa se espalha pela vegetação rasteira. O baiacu para, não se move. Seus sensores térmicos detectam uma presença quente, grande e muito lenta. Uma jiboia imperator de quase 2,5 metros de comprimento avança com o passo paciente de quem não tem medo. Seus músculos poderosos como cabos tensos ondulam sob sua pele manchada. Ele não procura briga, ele procura comida. A jiboia se aproxima, alheia à sombra imóvel que a observa. As duas cobras compartilham território, mas raramente se cruzam. No entanto, esta noite, seus caminhos se entrelaçam por acaso. A jiboia roça em um galho e o baiacu fica tenso. Em seu mundo, um movimento em falso pode custar uma vida. A jiboia para. Seus olhos sem pálpebras detectam uma protuberância entre as folhas. Ambas as cobras permanecem imóveis. O silêncio é absoluto, a tensão densa. E então o baiacu se move apenas alguns centímetros, revelando sua silhueta nas sombras. A jiboia, maior, mas não desajeitada, recua um pouco. Ela sabe que o brilho fraco em sua cabeça em forma de lança não é um reflexo qualquer, é um aviso. Por alguns segundos intermináveis eles se avaliam. O baiacu não precisa lutar. Seu veneno é seu trunfo. Mas desperdiçar energia em uma batalha desnecessária não é seu estilo. A jiboia, por sua vez, sabe que há presas mais fáceis na floresta. Finalmente, a jiboia se vira, deslizando na direção oposta. O baiacu permanece imóvel por mais um instante, certificando-se de que a ameaça se dissipou. Então, lentamente, continua seu caminho em direção a uma rocha quente que retém o calor do dia. Na floresta, tudo é equilibrado. Não é o mais forte que vence, mas aquele que sabe quando atacar e quando desaparecer. Sua camuflagem é seu escudo e seu silêncio, sua melhor defesa. Enquanto isso, na água, essa criatura ovípara se move como um tronco em direção à correnteza. Somente quando está a centímetros da presa é que ele lança um ataque explosivo. O ataque é tão repentino que o peixe mal tem tempo de reagir. O som de mandíbulas estalando se mistura ao estalar de escamas quebradas e ossos esmagados. Mais uma vitória na eterna guerra por comida. Os dias passam e o ciclo continua. Quem caça hoje provavelmente será caçado amanhã. Dos galhos mais altos aos bancos de lama mais profundos, cada criatura tem uma função. Os crocodilos limpam os rios de animais doentes ou fracos, prevenindo a propagação de doenças. As cobras controlam as populações de roedores e ajudam a conservar as plantações naturais. Até os mais temidos têm um propósito vital em Luangwa. E enquanto o mundo muda lá fora, aqui no coração da natureza selvagem, as regras permanecem as mesmas. Observar sem ser visto, atacar com precisão, proteger os seus quando necessário e sobreviver, dia após dia, sem trégua. Vale do Luangwa, onde o ar ondula com o calor e as sombras se alongam sob a pele das pedras, a vida rasteja, voa, se esconde e caça. Esta região da Zâmbia, assolada por temperaturas extremas e marcada por longos períodos de seca, é um dos ecossistemas mais implacáveis do continente africano. Cada espécie que habita esse ambiente foi moldada pela pressão constante para sobreviver. E nas primeiras horas do dia, quando a luz ainda é suave e as temperaturas ainda não atingiram o pico, os animais começam sua atividade. Fêmeas de impalas atentas guiam seus filhotes em direção à vegetação densa. O campo aberto oferece boa visibilidade, mas também limita suas opções de fuga. Entre as sombras, os arbustos se tornam refúgio e armadilha. A vários metros de distância, um leopardo adulto repousa em um galho grosso de árvore. De lá, sua visão abrange todos os cantos da clareira. Seus olhos seguem os movimentos do rebanho, focados em um bezerro que, separado da mãe, demora mais do que o esperado para se mover. Ele não desce imediatamente. O felino sabe que neste ambiente a impaciência é punível. A brisa leve traz o cheiro de sua presa em potencial e seus músculos permanecem imóveis, tensos, acumulando energia. O filhote de impala para. Ele mordisca algumas folhas baixas sem perceber a ameaça. A mãe avança, mas a criança fica para trás.
Então o leopardo começa a descer furtivamente, cada movimento calculado, parando quando as orelhas dos impalas se contraem com um som indefinido. O predador permanece imóvel. O vento muda novamente, a presa retoma sua marcha e o leopardo desliza para o chão. Agora, escondido nos arbustos, ele se aproxima lentamente. A cada passo, seu corpo roça a grama silenciosamente. A distância diminui. 10 metros. 8. 5. O impala pressente algo. Levanta a cabeça, com as orelhas em pé, o corpo tenso e pronto para atacar. Mas é tarde demais. Naquele exato momento, o leopardo explode em velocidade. A grama se agita, pássaros próximos alçam voo. O filhote tenta fugir, mas um salto relâmpago o fecha. Um golpe forte no pescoço e tudo acaba. Só então o resto da matilha se dispersa em todas as direções. O predador, ofegante, recua, arrastando sua presa para o mato. A calma retorna à clareira como se nada tivesse acontecido, mas nem todos os predadores aqui têm presas ou rugem. Alguns caçam silenciosamente e com veneno. Sob as rochas, em fendas secas e expostas ao sol, esconde-se um dos aracnídeos mais temidos do mundo, o escorpião de cauda grossa. Embora meça apenas 10 centímetros, sua picada é letal. Este espécime é especialmente ativo à noite, quando as temperaturas caem e o risco de exposição diminui. Durante o dia, permanece escondido, aproveitando qualquer sombra para evitar a desidratação e seus próprios predadores. Seu corpo amarelo claro o camufla efetivamente contra o chão empoeirado. Ele se move com movimentos meticulosos, usando pelos sensíveis em suas pernas para detectar as vibrações mais sutis. Essa habilidade permite que ele localize sua presa, mesmo que ela esteja enterrada. Seu método de caça não depende da visão, mas sim do tato e da percepção sensorial. Ele desliza lentamente, parando para ouvir e captar a menor vibração na areia, rastreando presas invisíveis que, por sua vez, tentam evitar sua emboscada furtiva. Todas as noites, este pequeno aracnídeo inicia um ritual que se repete há gerações. Ele se move furtivamente entre as rochas do deserto, usando estruturas especializadas chamadas pectinas para detectar vibrações no solo. Essas pectinas funcionam como sensores de movimento extremamente precisos, capazes de detectar a presença de presas próximas, mesmo que elas se movam apenas alguns milímetros. O ambiente é hostil. A temperatura é quase insuportável e cada movimento traz um risco. Nesta paisagem áspera e acidentada, o Androctonus, um dos parabutos mais venenosos do mundo, aperfeiçoou uma estratégia de caça paciente e meticulosa. Ele não persegue sua presa, não a persegue ativamente. Ele para. Ele observa. O menor tremor na areia, uma vibração sutil na rocha, é suficiente para denunciar a presença de um inseto desavisado. O escorpião permanece imóvel. Ele analisa, ele mede distâncias, ele calcula o momento exato com precisão instintiva. Quando a presa entra em seu alcance, o Androctonus não desperdiça energia. Não há perseguição ou luta. Apenas um movimento brusco, rápido e controlado. Seu ferrão, curvado ao longo do dorso, desce com a precisão de um bisturi. O veneno neurotóxico age em segundos, paralisando os músculos da presa antes mesmo que ela perceba o que aconteceu. A areia fica parada novamente. O predador recua, levando consigo sua presa. Parte de uma rotina silenciosa que se repete noite após noite nesses lugares extremos. O propósito do veneno não é apenas matar. Sua função principal é decompor internamente os tecidos da vítima, transformando músculos e órgãos em uma mistura semilíquida que pode ser facilmente ingerida. Esse processo permite que o escorpião maximize a absorção de nutrientes, sem desperdiçar energia na digestão. O resultado é uma técnica de caça silenciosa, eficiente e perfeitamente adaptada. Um processo evolutivo aprimorado ao longo de milhões de anos, onde cada movimento serve a um propósito específico. Nada é desperdiçado, nenhum esforço é desnecessário. Mas não se trata apenas de caça. Nos meses mais quentes, a fêmea responde a um impulso biológico que sustenta sua espécie há milhões de anos. O acasalamento. O macho se aproxima com extrema cautela. Ele sabe que qualquer erro pode desencadear uma reação letal. Na maioria das espécies de escorpiões, o cortejo consiste em uma sequência de movimentos calculados. Eles se tocam com suas pinças, trocam sinais químicos e adotam um padrão de comportamento que evoluiu para minimizar os riscos.
Contudo, o perigo é constante. No mundo dos escorpiões, o acasalamento é um ato perigoso. O que em outras espécies marca o início de uma possível prole pode terminar em morte imediata aqui. Se a fêmea perceber o macho como uma ameaça ou se simplesmente não estiver receptiva, ela não hesita em atacá-lo. O predador se torna presa em questão de segundos. Ela o devora antes que ele possa se reproduzir. Esse comportamento, que pode parecer extremo, responde a uma lógica ancestral, garantir que apenas os indivíduos mais aptos e adequados deixem descendentes. Para o macho, toda tentativa é uma aposta. Aproximar-se, cortejar e depositar seu espermatóforo exige um equilíbrio entre firmeza e cautela. Mas quando o acasalamento é concluído e após um longo período de gestação que varia de acordo com a espécie e as condições ambientais, podem nascer até 50 filhotes. Eles são pequenos, frágeis e não têm pigmentação. Eles não conseguem se defender sozinhos. Nas primeiras semanas, sua sobrevivência depende inteiramente da mãe. Eles sobem pelo corpo e permanecem nas costas, onde encontram proteção contra predadores e condições ambientais extremas. Nessa fase, eles não caçam. Eles simplesmente absorvem os nutrientes armazenados em seus corpos desde o nascimento. A mãe, ainda carregando seus filhotes, continua saindo ocasionalmente em busca de comida. Ele sabe que qualquer vestígio de cheiro pode atrair inimigos. Ela se move com cautela, avaliando cada movimento. Seu exoesqueleto endurecido serve como seu único escudo tanto para si mesma quanto para os filhotes que a acompanham. Mas esta fase de proteção tem uma duração limitada. Quando os filhotes passam pela primeira muda, sua aparência muda. Eles se tornam mais móveis, desenvolvem um exoesqueleto parcial e começam a exibir comportamentos autônomos. Esse momento marca uma virada no relacionamento com a mãe. A partir de então, ela não os identifica mais como seus filhos, mas sim como potenciais competidores por espaço e recursos. A estratégia evolutiva deste pequeno animal é clara: maximizar as oportunidades reprodutivas e então forçar a independência. A permanência prolongada dos jovens representa um risco. Se eles não forem embora, ele os elimina com a mesma eficácia com que eliminou suas presas. Enquanto isso, em outro canto de Luangwa, entre os galhos retorcidos de uma árvore espinhosa, uma colônia diferente está agitada. Eles não rastejam, eles zumbem. Esta é uma colônia de vespas negras africanas do gênero Polistes, conhecidas por seu comportamento social avançado e capacidade de construir estruturas complexas. Essas vespas não vivem no subsolo ou na vegetação rasteira. Elas constroem seus ninhos bem acima do solo, suspensos entre galhos, fora do alcance de muitos predadores. É uma esfera de material endurecido, feita de fibras vegetais mastigadas misturadas com saliva. A estrutura, embora frágil à vista, é sólida e resistente. A colônia é composta por dezenas, até centenas de indivíduos, cada um com uma função específica. Não há improvisação. As operárias são responsáveis pela defesa, coleta de alimentos e manutenção do ninho. Outros se dedicam exclusivamente a cuidar dos filhotes, garantindo que as larvas recebam alimento constante. A rainha, reconhecível por seu tamanho e comportamento, permanece dentro da colônia, garantindo a continuidade genética da colônia. Todas as manhãs, grupos de operárias deixam o ninho em voos baixos em busca de alimento. Eles se movem precisamente sobre o solo, identificando pequenas presas, como lagartas, larvas ou até mesmo aranhas. Ao contrário das abelhas, essas vespas não buscam pólen, elas são predadoras. Eles usam o ferrão não como defesa, mas como ferramenta de caça. Injetam veneno para paralisar a presa antes de cortá-la em pedaços controláveis. Aprender faz parte do processo. Trabalhadores mais jovens e inexperientes às vezes calculam mal. Eles atacam alvos além de suas capacidades ou se separam do grupo, tornando-se eles próprios presas. No entanto, essas perdas fazem parte do ciclo de vida da colônia. Com o tempo, as operárias sobreviventes desenvolvem maior eficiência e precisão em suas incursões. Informações sobre rotas de caça, localização de presas e condições externas parecem ser transmitidas indiretamente por meio de sinais químicos e comportamento coletivo. Esse tipo de comunicação permite que eles operem de maneira coordenada, sem a necessidade de um líder visível nas tarefas diárias.
As missões de caça não são aleatórias. Elas são otimizadas por meio de tentativa e erro. O retorno ao ninho é meticuloso. Cada pedaço de presa coletado tem um propósito. As operárias processam os restos, removendo as partes não comestíveis antes de alimentar as larvas. A sobrevivência da próxima geração depende dessa cadeia de suprimentos. Lá, pedaços de presas são oferecidos como um banquete para as larvas em crescimento, enquanto os adultos se alimentam do néctar doce que coletam ao longo do caminho. Mas sua verdadeira força não está no veneno, está nos números. Uma única vespa não tem o poder de proteger a colônia de um predador. Mas quando uma ameaça é detectada, a resposta é imediata e coordenada. Um sinal químico imperceptível para outras espécies é liberado no ar. É um feromônio de alarme, um comando silencioso que ativa toda a colônia. Em segundos, dezenas, até centenas de operárias emergem do ninho como uma unidade tática, atacando com precisão. Não há hesitação, não há recuo. Cada mordida faz parte de uma defesa coletiva que, em conjunto, pode deter ou eliminar um invasor. No centro desse maquinário biológico está a rainha. Aninhada no fundo do ninho, sua função não é lutar nem coletar alimentos. Sua única tarefa é garantir a reprodução da colônia. Pode facilmente pôr mais de 300 ovos durante sua vida. Seu ambiente é cuidadosamente mantido pelos operários, que controlam a temperatura, a limpeza e a alimentação com eficiência cirúrgica. A hierarquia é bem definida e cada indivíduo cumpre seu papel sem desvios. Nesse microcosmo, o erro não tem lugar. Mas em Luangwa, o equilíbrio pode ser quebrado a qualquer momento. Numa noite sem lua, um novo conflito se forma. Sob uma rocha quente, um Parabutus transvaalicus permanece em repouso. Seu corpo está adaptado para emboscadas. Sensores ultrassensíveis detectam vibrações mínimas no solo. Perto dali, uma jovem vespa se aventura para fora do perímetro do ninho. É sua primeira missão de reconhecimento. Inexperiente, ela voa muito baixo. O escorpião age com precisão letal. Ele detecta movimento e lança um ataque rápido. O ferrão afunda bruscamente. A vespa cai no chão paralisada. No entanto, seu instinto defensivo se manifesta mesmo em meio à agonia. Em seus últimos segundos, ele consegue contra-atacar. Seu próprio ferrão perfura o exoesqueleto do artrópode. Ambos os venenos agem rapidamente. O sistema nervoso da vespa entra em colapso. O escorpião, embora mais resistente, começa a apresentar sinais de paralisia muscular. Não há espectadores. Nenhuma glória. Apenas 2 corpos imóveis no chão seco. 2 guerreiros tombam, vítimas de uma batalha que nenhum dos dois havia planejado. Em Luangwa, sobreviver nem sempre é uma questão de vencer. Às vezes, trata-se simplesmente de suportar mais um dia. Ao longe, entre arbustos e cascas, outras espécies observam. A poucos metros de distância, uma chacal fêmea conduz seus 3 filhotes em sua primeira patrulha noturna. Cada passo é uma lição. Ensina-os a detectar rastros na terra solta, a distinguir entre aromas frescos e antigos e a mover-se com cautela por terrenos onde qualquer som pode significar a diferença entre a vida e a morte. O objetivo não é caçar, mas aprender. Paralelamente, outra cena se desenrola com igual intensidade, mas em menor escala. Um lagarto avança entre os restos de um confronto recente. Este réptil, adaptado a altas temperaturas e rápidas mudanças ambientais, aproxima-se do corpo imóvel de uma vespa. A presa, agora indefesa, é devorada em segundos. O ágama não perde tempo. Detecta movimento, um escorpião ainda vivo. O predador sabe quando avançar e quando recuar. Ele recua. Sua sobrevivência depende do cálculo constante de riscos. Este artrópode, visivelmente ferido, rasteja em direção a uma área sombreada. Respira com dificuldade. Falta-lhe força para se defender ou fugir rapidamente. Se não encontrar abrigo logo, ele ficará exposto a outros caçadores ou às mudanças bruscas de temperatura que dominam as noites do vale. A prioridade deles é encontrar um esconderijo, recuperar energia e se curar, ou pelo menos desaparecer do radar dos catadores. Enquanto isso, em outra parte do vale, uma colônia de vespas também enfrenta uma crise. A escassez de alimentos colocou em risco as larvas mais jovens. A recente tempestade dificultou a caça, e muitas das operárias encarregadas de coletar as presas não retornaram.
Mesmo assim, os poucos sobreviventes organizam a distribuição dos recursos disponíveis. Os descendentes com maior potencial de desenvolvimento são priorizados. É uma seleção forçada, mas necessária. Com a chegada da tempestade, o desafio se intensifica. As rajadas batem implacavelmente. O ninho preso a um galho treme violentamente. As operárias, em resposta, adotam um comportamento coletivo. Formam uma camada protetora sobre as larvas, usando seus próprios corpos como barreira contra o vento. Alguns caem, outros perseveram até o fim. Não há liderança visível, apenas uma resposta instintiva ao perigo compartilhado. Quando o amanhecer finalmente surge sobre o vale do Luanguá, a calma retorna gradualmente. O sol rompe os últimos resquícios de nuvens. Na árvore, o ninho ainda está lá. Danos visíveis, perdas inevitáveis, mas ainda funcional. Lá dentro, algumas larvas sobreviveram. A colônia, embora enfraquecida, tem a possibilidade de continuar. Luangwa não recompensa os fortes, recompensa aqueles que melhor se adaptam. A noite se esvai e o calor retorna rapidamente. À medida que as sombras se afastam, os habitantes do solo revivem. A umidade da manhã atrai pequenos insetos e atrás deles seus predadores. Sob uma rocha ainda quente do calor residual do dia anterior, um dos aracnídeos mais resistentes do deserto começa a se movimentar. O escorpião amarelo do norte da África. Esta fêmea adulta não está sozinha. Em suas costas, uma dúzia de filhotes recém-nascidos agarram-se firmemente às placas de seu exoesqueleto. Eles são vulneráveis e, durante os primeiros dias de vida, dependem inteiramente da mãe para sobreviver. Um dos juvenis desce brevemente ao solo. Explora os arredores com as patas sensoriais, mas o movimento de uma centopeia próxima o força a recuar imediatamente. Nessa idade, qualquer descuido pode ser fatal. A mãe permanece alerta, imóvel, minimizando o gasto energético. Seu tom amarelado se mistura com a cor do solo, servindo como camuflagem eficaz tanto para evitar predadores quanto para emboscar suas presas. Na noite passada, a escassez de comida reduziu suas oportunidades de caça. Agora, com o aumento da luz do dia, as chances também não são altas, mas suas necessidades energéticas são urgentes. Seu metabolismo lento lhe permite sobreviver com pouca comida, mas cuidar dos filhotes exige mais recursos. O comportamento de caça deste aracnídeo é baseado na imobilidade. Ele se posiciona em locais estratégicos onde os insetos são mais frequentes. Ele depende das vibrações percebidas pelos tricobótrios em suas pernas para detectar presas próximas. Ele não persegue, ele espera. É uma estratégia eficiente em um ambiente onde gastar energia sem garantia de sucesso pode ser fatal. Um grilo passa sem saber do perigo. O escorpião reage com precisão. Em menos de um segundo, ele lança suas pinças para a frente, captura o inseto e quase simultaneamente crava seu ferrão no abdômen da presa. A toxina neurotóxica que ele inocula afeta diretamente o sistema nervoso do grilo, interrompendo sua mobilidade quase instantaneamente. O veneno age imediatamente, a presa para. Então, o processo é mecânico. Seu corpo começa a se liquefazer por dentro. O escorpião se alimenta. Enquanto isso, mais ao norte, no mesmo ecossistema, uma patrulha de vespas pretas é ativada ao amanhecer. Esta não é uma reação aleatória. O surgimento das operárias é regulado por ciclos de luz e temperatura e ocorre com precisão quase mecânica. Cada indivíduo conhece sua tarefa. As rotas de voo foram memorizadas por meio de inúmeros voos de reconhecimento. Esta manhã não há coleta de néctar. Hoje, a prioridade é obter proteína animal. É dia de caça. Durante o voo, suas trajetórias podem parecer desordenadas, mas elas seguem padrões de busca estruturados. Eles se concentram em micro-habitats, rachaduras nos troncos, na base dos arbustos e na parte escondida das folhas. Elas procuram presas específicas, larvas, pequenos artrópodes e até outras espécies de vespas mais vulneráveis. Ao localizar um alvo, a abelha operária age rapidamente. Ela usa o ferrão para imobilizar a presa e, em seguida, usa as mandíbulas para despedaçá-la. Algumas partes são armazenadas para alimentar as larvas no ninho. Outras são parcialmente consumidas na viagem de volta como fonte imediata de energia. Esse fluxo constante de entrada e saída é essencial para a manutenção da colônia.
O ninho, localizado em uma cavidade protegida, sofreu danos consideráveis durante um ataque noturno. O agressor é desconhecido, mas sinais claros de combate são evidentes: asas quebradas, pernas faltando e mandíbulas desgastadas. Apesar disso, não há interrupção nas tarefas atribuídas. Cada trabalhador atua como parte de uma estrutura coletiva que inevitavelmente se imobiliza. A eficiência do sistema depende da persistência individual, mesmo quando isso significa continuar operando com membros danificados. Durante os meses mais quentes, uma colônia ativa pode abrigar entre 100 e 300 indivíduos, dedicados à coleta de alimentos, defesa e manutenção. A hierarquia é bem definida, não há espaço para tomada de decisões individuais. Tudo é determinado por feromônios, contato físico e memória espacial. A regeneração do ninho já começou. Enquanto algumas operárias caçam, outras trabalham para reparar células danificadas, reforçando as estruturas com fibras vegetais mastigadas, que são transformadas em uma polpa semelhante ao papel. A distribuição dessas tarefas não requer comunicação verbal nem supervisão direta. É biologicamente programada. Em nível estrutural, o ninho atua como uma fábrica biológica fechada. A temperatura interna é mantida estável graças à atividade muscular dos indivíduos e ao próprio projeto do habitat. No centro do sistema está o único membro verdadeiramente indispensável. A rainha, escondida nas profundezas do ninho, permanece isolada do caos. Sua única função é botar ovos. A vida da colônia depende de sua fertilidade. Sob a terra seca e fragmentada, outras criaturas também lutam para sobreviver. Centopeias, cupins e besouros se movem em túneis, evitando a superfície à medida que o calor aumenta. Vespas pretas aprenderam a seguir seus rastros. Esses predadores alados dependem do olfato e das vibrações do solo para localizar suas presas subterrâneas. Quando detectam atividade, permanecem imóveis acima da entrada do túnel, aguardando o momento certo. Outras vezes, eles cavam diretamente, guiados pelo rastro químico que aprenderam a identificar com precisão. A caça nem sempre é bem-sucedida, mas para a vespa, toda oportunidade conta. Ele precisa paralisar sua presa, depositar um ovo dentro dela e selar a câmara antes de sair. Seu ciclo reprodutivo depende disso. Enquanto isso, na superfície, o calor atinge o seu ápice. À medida que o sol nasce, a maioria dos animais reduz sua atividade. É meio-dia e a temperatura ultrapassa os 4 graus. Este artrópode, que emergiu brevemente ao amanhecer, agora retornou ao seu refúgio entre as rochas. Seu metabolismo lento lhe permite conservar energia e sobreviver por longos períodos sem comida ou água. Os filhotes, que permanecem presos às costas da mãe, começam a mostrar sinais de independência. Alguns descem cautelosamente, exploram o terreno ao redor por alguns segundos e depois sobem novamente. Eles ainda não estão prontos para enfrentar os riscos do mundo exterior. Eles atingirão a maturidade após várias mudas, um processo que leva semanas até meses. Até lá, são completamente dependentes da proteção da mãe. Nas árvores próximas, a ameaça vem do ar. Um pássaro insetívoro observa de um galho alto. Essas aves desenvolveram técnicas especializadas para identificar movimentos, cores e padrões em seu ambiente. O alvo não é o ninho inteiro, mas sim uma abelha operária desavisada. A velocidade do ataque é fundamental. Em questão de milissegundos, o pássaro desce, abre o bico e captura sua presa. O impacto é tão rápido que a vespa não tem tempo de reagir. A caçadora imediatamente se afasta com sua presa. Os outros, alertados pela vibração do ataque, pairam ao redor do ninho por minutos, prontos para defendê-lo. Não encontram nenhuma ameaça. O inimigo abandonou o local. À tarde, inicia-se a muda. Este aracnídeo se esfrega contra uma pedra com movimentos lentos, quase imperceptíveis. A antiga camada de quitina se separa. É um momento crítico. Ele está completamente exposto. A nova pele é macia e translúcida, sem a resistência que o protege do mundo exterior. Nesse breve intervalo, qualquer ataque pode ser fatal. Os filhotes, montados em suas costas, dispersam-se. O instinto exige cautela. O processo leva cerca de 1 hora. Não há margem para erros. Com a muda completa e a nova armadura começando a endurecer no ar quente, o escorpião se reagrupa. Lógica, Luangwa, a resposta da mãe é automática. Ela o devora. Não há espaço para sentimentalismo.
Neste ambiente, cada grama de proteína conta. A sobrevivência tem prioridade sobre qualquer outra forma de vínculo. A poucos metros de distância, em um galho baixo, outro ciclo se ativa. Dentro de um ninho de vespas pretas, a estrutura social se reorganiza. Os machos emergem pela primeira vez. Eles não têm função produtiva. Não caçam, não constroem nem protegem o ninho. Sua função é breve: fertilizar as novas rainhas. Concluída essa tarefa, sua presença torna-se irrelevante. Na maioria dos casos, são expulsos ou eliminados pelos trabalhadores. As futuras rainhas, por outro lado, não têm pressa. Permanecem em ambientes fechados, alimentando-se e acumulando reservas. Elas só emergirão quando seus corpos estiverem prontos para a exigente jornada de estabelecer uma nova colônia. Quando chegar a hora, eles partirão por conta própria, buscando uma fenda, um canto de casca ou um galho seguro para começar outro império do zero. Com o cair da noite, a queda da temperatura traz consigo uma nova dinâmica. Espécies noturnas tornam-se ativas. No chão, uma coluna de formigas soldado avança em linha reta. Isso não é reconhecimento, é ataque. Essas formigas caçam em grupos como uma única entidade. Elas identificam um alvo, movem-se rapidamente e não param até destruí-lo. Desta vez, o alvo é o ninho de vespas, mas eles não estão despreparados. Com a experiência adquirida em gerações de encontros semelhantes, aprenderam a detectar o cheiro dessas formigas e o alarme se espalha em segundos. As operárias se reúnem na entrada do ninho, enfileiradas com os ferrões expostos. O confronto é iminente. O embate é violento e breve. As formigas tentam entrar, mas a defesa é eficaz. Várias caem antes de cruzar a soleira. Algumas conseguem entrar, mas nunca mais saem. O preço é alto. 3 vespas jazem sem vida no chão. Uma delas é arrastada por uma companheira para um local distante. A área é imediatamente limpa. Uma carcaça pode atrair predadores. O cheiro de decomposição revela a localização do ninho. A prioridade é eliminar qualquer vestígio de vulnerabilidade. Com a ameaça neutralizada, o ambiente retorna a uma relativa calma. O escorpião, por sua vez, retoma sua rotina. Ele caça um besouro que atravessa a serapilheira. O ataque é preciso. Uma ferroada precisa no local exato. Os filhotes, não mais completamente dependentes da mãe, observam. Eles estão em um estágio crucial. Eles imprimem padrões de caça, comportamento e resposta. Em breve, eles se dispersarão para viver de forma independente. Nem todos sobreviverão. A maioria morrerá antes de atingir a idade adulta. É assim que este sistema funciona, sem trégua, sem garantias. Na margem do rio, uma nova colônia de vespas começa a se formar. Uma rainha se estabeleceu. Ela cava rapidamente, escolhendo um local com sombra parcial e boa ventilação. Ela coleta fibras vegetais, que mistura com saliva para formar a celulose que lhe servirá de base. Constrói sua primeira célula e põe seus ovos. Em poucos dias, as primeiras operárias eclodirão. Com elas, começará a expansão do ninho. A noite já caiu por completo. Para algumas espécies, representa um momento de descanso. Para outras, é a oportunidade perfeita para se movimentar sem ser vista. Este artrópode se move com precisão pela vegetação rasteira, detectando vibrações no solo. A vespa, por outro lado, permanece imóvel, protegida em seu ninho. Aparentemente, ambas as criaturas são insignificantes, mas cada um deles superou centenas de desafios para chegar até aqui. O que os mantém vivos não é a força, a velocidade ou uma aparência intimidadora. É a capacidade de adaptação. É a memória genética transmitida por tentativa e erro, geração após geração. Luangwa não recompensa a ferocidade, nem a beleza. Só permite que aqueles que compreendem o ritmo implacável da selva continuem existindo, dia após dia, mordida após mordida. E enquanto outros caem, os que sobrevivem não comemoram. Eles simplesmente seguem em frente.